E pra você, as camisas são uma segunda pele? Não. Não, porque é muito difícil eu usar na rua. É muito difícil. Ela seria a segunda pele se ela fizesse parte do meu dia a dia na rua. Mas eu não uso. Na rua eu não uso. Porque eu tenho dó. É assim, eu tenho dó de usar, de sujar, de ter de lavar. Eu chego na academia, às vezes, muita gente treina com camisa de futebol. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu falei, gente, isso mancha, isso suja. Depois do treino, você sua, você vai fazer o quê? Você vai lavar? Ok, você vai lavar. Daqui a pouco você vai treinar de novo. Não, você vai lavar de novo? Então, ela não é minha segunda pele, mas ela é parte importante da minha vida. Então, situações muito diferentes. Quando eu montei a X por Y Futebol, que é a plataforma de troca de camisas, eu percebi que o mercado ele existe, mas também não existe ao mesmo tempo. Por quê? Se eu era um colecionador há 30 e poucos anos e não conhecia nada, falei, pô, tem um mundo pouco explorado. A paixão veio porque eu colecionava e toda vez que eu ia viajar, eu trazia alguma peça do lugar para ter uma recordação, né, cara? Então, pegava de um clube, uma seleção, então sempre fui juntando essas camisas, apesar de nunca ter usado. Mas eu juntava todas as camisas e tinha uma coleção grande em casa. Então, eu nunca tinha contado até uns anos atrás, até um dia que, acho que foi o UOL que me procurou, falou, pô, vamos fazer uma matéria com suas camisas? Falei, cara, dá muito trabalho. Então as camisas estão todas na TV, que eu todo dia eu usava, então não dá para ficar levando e trazendo todo dia. Ficava no armário, na redação. Aí eu falei, ó, podemos fazer essa matéria pro UOL, não tem nenhum problema. Mas assim, como você vai ilustrar isso, né? O cara falou assim, com as suas camisas. Então, entreguei para uma das figurinistas, se não me engano foi a Ruth. Falei, Ruth, tá aqui, ó. Pá! Sei lá quantas camisas tinham, não sei. Me ajuda a imaginar como que pode ser essa foto. Ela pegou, passou todas com o vaporizador, não com ferro. Eu não deixo. E se for passar no ferro, tem que passar com um pano em cima, tal, para não estragar. E ela passou no vaporizador e usou os dois andares desse suporte e separou por cores. É muito coisa de figurinista, né? E ficou uma foto bem legal. Ali eu tinha contado tipo umas 200, 300 camisas, mas era uma parte. Era o que dava ali para fazer a foto. Mas hoje eu já perdi a conta, não sei. Talvez umas 1.000, acho que mais de 1.000. Ter uma camisa não é só uma camisa para você sair. Muitas vezes é um sonho. Você tem uma história de um jogo, de um jogador, né, um momento da sua vida. Então a camisa de futebol ela representa muita coisa na vida das pessoas. E a minha paixão por camisas se materializou desde cedo. Eu lembro quando eu tinha uns 7, 8 anos, quando ganhei de presente de Natal 2 camisas, uma azul com listras e uma vermelha com listras. Eu cheguei na minha mãe e falei que eu tinha uma camisa do Grêmio e uma do Inter, né, que eram os rivais do Rio Grande do Sul. Acho que a primeira camisa que eu consegui foi de presente de aniversário, não de aniversário, desculpa, foi do meu pai. Ele estava em viagem para a Nigéria e fazia escala na Espanha. Aí ele mandou uma mensagem perguntando qual camisa que eu queria. Aí era 2008, então eu já tinha alguns ídolos como Samuel Eto'o. Então eu pedi uma camisa do Barcelona do Eto'o, aquela meio a meio. E assim, a partir dali, quando eu vi a camisa e tal, eu falei, pô, vou virar colecionador quando tivesse mais condições. E eu posso me dizer que eu sou colecionador desde 2011, quando consegui a minha primeira camisa, que foi a camisa do centenário do Corinthians, por R$ 80. Hoje eu tenho R$ 80 em moedas, comprei escondido da minha mãe, porque minha mãe não queria que eu tivesse camisas do Corinthians por medo de de violência e tal. E desde então, foi só crescendo.
porque eu sempre gostei de futebol, né? Então já tá uma coisa ligada à outra. Quem gosta de futebol quer ter uma camisa de futebol, né? Mas geralmente eu olho muito o nome do jogador atrás, né? Eu pego uma camisa de 2010 e já me recordo do Ronaldo, não tem como. Pego uma camisa de 2007 já me recordo do Kaká, do Milan, entendeu? Então cada camisa que eu bato o olho me lembra um jogador. Sempre isso é a que faz eu querer ter aquela camisa. As camisas contam a história tipo, de várias coisas. Contam a história tipo, do clube, de uma seleção, conta a história de um jogador, conta a história tipo minha, sua. Às vezes eu tenho uma história ligada de um jogo, que eu ia assistir um jogo com meu pai, de ter ido no estádio, de ter assistido com o meu avô a determinado jogo de uma Copa do Mundo. Então as camisas acabam te colocando em momentos assim, tanto que você acaba lembrando de diversos fatos da sua trajetória contada a partir das camisas de futebol. Você vai lembrar, se eu olhar para a camisa do Brasil de 98, eu vou lembrar do que eu fiz em determinado jogo, com quem eu assisti, aonde eu assisti, e eu posso também lembrar de 10 anos depois, não lembrar o que eu fiz, porque não tem nenhuma relação. A camisa ela acaba puxando essa memória afetiva, tipo de fatos assim que tipo acabam te marcando, cara. Todas elas, se você quiser, você conta uma história. Talvez hoje, nem tanto, porque todo mundo quer comprar, né? Quer comprar e quer ter camisas. Então não é tão simples assim, mas as camisas históricas, esses dias me deram uma camisa do Arsenal, antiga. Sabe, aí você pega a camisa e começa a lembrar do Arsenal lá de trás, sabe? Da invencibilidade. Você vai criando uma narrativa, você vai lembrando disso. Você pega a camisa, você lembra disso. É muito louco, né? Você pega e você lembra. É legal voltar a esses velhos tempos do futebol, né? Sem ser saudosista, mas é bom também, não é ruim. É difícil explicar. Geralmente pergunto, você tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Onde você gasta seu dinheiro? Porque, igual vinho, tem gente que gasta um monte de dinheiro em vinho. Eu não bebo. Eu não vejo graça nenhuma, mas eu entendo alguém que vai gastar dinheiro. E outra, o vinho acaba. Minha camisa não. Tá tudo certo. Que acho que isso tá ficando cada vez mais próximo de todo mundo. Todo mundo tem alguém que conhece alguém que tem camisa, ou que gosta de camisa, ou que vivencia esse mundo de alguma maneira. Então, é difícil explicar, mas acho que, de novo, as pessoas entendem, porque a gente tá falando de memória afetiva, a gente tá falando de coisas de emoção, de momentos marcantes na nossa vida, né? Se a pessoa não gosta de futebol, paciência, mas ela vai entender que, peraí, isso aí foi importante para a vida da pessoa, uma Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, ou a estreia de um jogador. Isso, no final, o futebol molda a nossa vida. E a própria maneira como a geração Z ressignificou isso, né? Aquela frase do Neymar, saudade daquilo que a gente não viveu, por mais que ela tenha sido caçoada, ela traz consigo até uma questão filosófica, que é aquilo que o jovem não pôde viver, mas escuta do seu pai, do seu avô, um momento que ele não pôde viver, e a camisa, de uma certa maneira, a reinterpretação que os uniformes têm hoje em dia, e o próprio uso com as questões do blockcore de camisas mais antigas, ressignificadas para o momento presente, trazem no bojo essa possibilidade de pertencimento e até de uma certa maneira, ter um pedaço de uma época que não tiveram oportunidade de viver, mas que escutam falar se comparado com o momento atual. Então, exatamente. Então, tipo, o cara acho que tem todas as camisas do Corinthians, pelo menos dos anos, desde 1960, entendeu? Então, tipo, pra mim, só de ter as 3 camisas que o Ronaldo, da época que o Ronaldo jogou no Corinthians, no primeiro ano dele, já tô satisfeitíssimo. Então, tipo, você saber que tem essas diferenças, assim. Então são 85 camisas do Pelé. A gente tem seleção brasileira, a gente tem seleções pelo mundo, faltam 10 seleções para terminar as 206 que estão na FIFA, tem 196. Aí a gente tem Santos, São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Paulista de Jundiaí. Eu sempre curti muito o Bragantino por causa da Carijó, e o Paulista porque o Neto foi jogar lá. Aí tem uma coleção legal de Paulista e outros paulistas por aqui. Cariocas, gaúchos, mineiros, baianos e pernambucanos. Então a gente tem Flamengo, a gente tem Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, aí a sequência por ordem. Aí a gente sobe, ali no finalzinho começa a Nanindeua, que é o primeiro nacional fora dos ditos grandes, até Votuporanguense. E depois a gente tem de Aberdeen a Werder Bremen.
E aí, ao todo, a gente tem 6.100 camisas e 1.800 times ou seleções diferentes. Cara, na verdade, a camisa de futebol para mim sempre teve um elemento de me conectar com o futebol como algo muito forte, assim. Então, eu ia jogar a bola com uma calunguinha quando eu era menino e eu me sentia melhor jogador. Eu me sentia um pouco Viola, me sentia um pouco Ezequiel, me sentia um pouco Neto. Daí que começa a história da camisa de futebol. A camisa de futebol era essa conexão, conexão mais forte que eu conseguia ter com o time que eu amo, com o time que eu gosto. Eu já comprei camisa de jogador, da família do jogador, de empresário, de roupeiro, de massagista, de motorista de ônibus. O cara era motorista de ônibus, ele toda vez que o time subia, ele pedia, me dá uma camisa, me dá uma... E ele foi colecionando, trabalhou um tempão, e depois de um tempão ele tinha uma super coleção na casa dele. Já comprei camisas de colecionadores, e, cara, o colecionador tá num momento diferente de vida, o colecionador, cara, o cara se separa, o cara vai morar num apartamento menor, o cara desgosta da coleção por algum motivo. Então, é uma grande rede e esses 25 anos me deram a bagagem de poder conectar essas pessoas e de estar atento. A gente checa absolutamente todas as camisas, né? Então, tudo que está na arara aqui, tudo que vocês viram nas araras já está documentado, já está registrado, tem um código, tem a origem de quem a gente comprou, de onde veio, de qual jogador, de qual roupeiro, de qual família, a gente tem tudo isso organizado, de qual colecionador, vários colecionadores trocam. Sou absolutamente apaixonado e às vezes eu vendo camisas até por valores legais e fico mal, cara, assim. Então, por exemplo, eu vendi uma do Leão, do Palmeiras, que eu me arrependo até hoje. Uma listrada do Leão, igual que o Leão usou, a COFAC que o Leão usou aí em 83, 84 no Corinthians. Ele depois volta pro Palmeiras, 86, e é 85, 86. E ele usa essa camisa, que é uma camisa listrada linda da Adidas, camisa espetacular, cara, do meu rival, do time que, pô... eu não uso nada verde, mas eu até hoje falo, pô, por que eu vendi essa camisa, cara? Eu não deveria ter vendido essa camisa. Pô, essa camisa do lado da camisa preta e branca que eu tenho do Leão, cara, essa camisa, eu nunca mais vou achar essa camisa, e muito provavelmente não vou mesmo, porque essa camisa é difícil pra caramba. Então a paixão passa também por isso. E já aconteceu, cara, de chegar amigo meu aqui, cara, o cara pegar a camisa, o amigo de amigo começar a chorar. Ah, é mais difícil usar uma normal do que uma de time. É ela ali que não deixa negar. Qualquer lugar de time, cara. Só fui no casamento de social porque eu era padrinho, eu era obrigado a estar igual aos outros, senão... Então, a gente sempre fala, quando tem uma pessoa nova no meio, a gente sempre pergunta, qual que é o seu foco? E assim, o foco pode ser qualquer coisa. E posso dar alguns exemplos, né, de pessoas que têm alguns focos. Eu conheço um amigo meu que tem foco só em camisas pretas do Botafogo. Tem gente que tem foco em camisas de times patrocinados por empresas de jogos. Então, aí o meu foco são basicamente 3, né? Então, primeiro, ter as camisas dos principais times de cada liga que seja afiliada à UEFA ou à Conmebol. Obviamente a Nigéria, né, por conta da nacionalidade, e também jogadores africanos de destaque, em vários clubes. Então, camisa do Drogba no Chelsea, camisa do Eto'o na Inter, camisa do Kanouté no Sevilha. Então, jogadores africanos que têm destaque fazem parte desse foco. Então já delimita aí qual que a minha área de atuação, vamos dizer assim, no meio, né? E a da Nigéria não vendeu aqui no Brasil, então tem que importar de fora. E a camisa modelo torcedor importada está quase R$800. Eu vou ter que pagar, porque faz parte do meu foco. Não preciso ter todas as camisas da Nigéria por conta da minha segunda nacionalidade. Então, é o que eu tenho que fazer. Tipo, não tem explicação. Pra muita gente não tem lógica, eu entendo, né? Porque, pô, ninguém vai pagar R$800. Tem gente que paga, sei lá, R$2.000 num tênis. Tem. Mas pra mim não faz o menor sentido, porque aquilo você vai usar, vai desgastar, não vai valer. A camisa não. Se eu conseguir vender, eu consigo até recuperar o que eu investi. Depende, né? Não é tão fácil assim você lucrar com uma camisa. Mas você consegue recuperar a parte que investiu. E quando você começou, você almejava, imaginava chegar nesse... Nunca passou pela minha cabeça, assim. Foi crescendo, mas nunca tive nenhuma pretensão. O que acontece de estar no Guinness, de ser o maior colecionador, nada disso. O que de fato aconteceu, que foi importante, foi em 2018, quando eu transformei no negócio, quando eu criei o Alambrado Futebol e Cultura. Então o Alambrado é uma comunidade de colecionadores, é uma comunidade de vários apaixonados por futebol como eu.
E isso sim deu uma alavancada e ajudou um monte. A coleção foi crescendo, crescendo, porque eu consigo vender, eu consigo trocar, eu consigo ter acesso a maiores inventários, a maiores acervos, e isso ajudou bastante. Então, o negócio, a profissionalização de um negócio que era para mim paixão, fez sim com que a coleção crescesse. Tem muita gente que simplesmente com o tempo perde o sentido de colecionar. Então, acontece também, não fica um hobby que dura a vida toda. Então, às vezes a pessoa perde o sentido de colecionar e entende que aquilo tem um valor agregado, traz aqui para poder fazer uma avaliação e acaba vendendo a coleção para poder usar esse dinheiro para fazer outras coisas. Às vezes para comprar alguma coisa que precisa, às vezes para partir para um outro hobby. Eu tenho clientes aqui que já trouxeram coleções porque queria ter um filho, então tinha que abrir espaço em casa e também fazer um dinheiro para poder investir, para poder montar um quarto para a criança, poder fazer todo um gasto que tem. Então veio vender a coleção por causa disso, saiu daqui quase chorando porque estava com a coleção indo embora, mas estava indo por uma boa causa. Tem pessoas que vêm vender porque a esposa já não aguenta mais o espaço sendo utilizado em casa e quer se livrar. Tem pessoas que vêm porque, às vezes, está se separando e está indo morar num apartamento menor e precisa diminuir também a quantidade de coisas que vai. Então, acaba sempre conseguindo vender a coleção e sempre conseguir fazendo dinheiro com isso. É como se fosse um carro, vai. Pode ser que o carro, se você guardar ele por 30, 40 anos, acabe virando uma relíquia de colecionador e valha muito mais do que você pagou na época, como você pode usar ele bastante, depois ele e vender, óbvio que você vai perder um valor de mercado ali, um valor de tempo de uso, de depreciação do produto, mas você vai acabar recuperando um valor de volta dele depois.